Nós estamos chegando ao 40º estudo, terminando a nossa campanha de 40 dias. E o texto de hoje se encontra em Atos, capítulo 17, versículo 27, onde diz assim: Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Deus tem um plano para a nossa vida e Ele tem um chamado específico para cada coração. E de alguma maneira Ele vai usando as circunstâncias da nossa vida, o nosso dia a dia, para tocar a nossa alma e dizer: olha, eu tenho um plano para você, eu tenho um propósito para você. E quando a gente escuta o chamado, quando a gente percebe a manifestação de Deus, então agora é nosso momento de responder e tentar buscá-lo de todo o coração. Quando a gente fala de oração, a gente está falando exatamente desse processo de Deus na nossa vida. Deus usa circunstâncias, pessoas, situações para dizer: olha, você é importante, eu tenho um plano para a sua vida, eu tenho um propósito para você. E aí, quando nós ouvimos e percebemos, nós começamos a buscá-lo. E Deus abre a janela, e Deus abre as portas do seu céu para que a gente possa entrar em comunhão com Ele e falar com Ele e aprender dele mesmo. E aí a gente começa como que tateando, sem perceber muito, mas a chegar pertinho do Senhor, a ser tocado por Ele e descobrir a graça dele na nossa vida. Há um personagem da história do século XVII chamado Blaise Pascal, um cientista, um matemático, um homem que foi o primeiro a descobrir e inventar a calculadora na história da humanidade. Esse homem, ele começou a pesquisar o universo e descobriu que o universo ele tem uma ojeriza, ele repele o vácuo. E nesse sentido, ele descobriu que existia dentro dele um vácuo, um vazio. E ele começou a buscar o preencher desse vazio da sua alma. E ele descobriu que só Deus pode preencher o vazio da alma do homem. É dele uma frase famosa que diz que dentro de cada ser humano existe um vazio do tamanho de Deus e que ele só pode ser preenchido com a presença de Deus na nossa vida. Ao longo desses 40 dias, você foi desafiado a orar, a buscar a face de Deus, a conversar com o Senhor. E de certo, ao longo desse tempo, você percebeu que você também tem um vazio do tamanho de Jesus na sua vida e que só Jesus pode preencher o vazio da sua alma. O nosso desafio é que, terminando essa campanha, que foi mais uma ferramenta para você aprender a buscar a face de Deus, que você continue a buscar o Senhor, porque Ele tem um chamado para você e Ele continua a chamar você. Não é porque acabou a campanha que acabou o chamado de Deus, mas ao contrário, Deus continua tendo um plano, um propósito, um alvo para a sua vida e Ele tem o desejo de preencher o seu coração com a sua graça. Por isso, no final dessa campanha, eu quero desafiar você a firmar um pacto com Jesus, onde você vai dizer que Ele vai ser o Senhor da sua vida, o autor e consumador da sua fé. E você vai, dia a dia, não somente nos 40 dias, andar com Jesus, buscar a face dEle, ouvir a sua voz e ser marcado pela graça do Todo-Poderoso. Eu tenho certeza que Deus já respondeu alguma oração sua, outras estão em processo, porque a graça de Deus é muito maior do que você pode imaginar. Mas eu quero dizer que a maior de todas as bênçãos é se o vazio do seu coração for preenchido todo dia, por toda a eternidade, pela graça poderosa de Jesus. Que os 40 dias sejam um pretexto para você viver uma vida inteira debaixo da graça de Deus. O chamado continua ecoando e esse chamado tem o seu nome e quem chama é Jesus. Ande com Ele, Ele tem algo tremendo para continuar a fazer na sua vida. Que Deus abençoe você e que as respostas do Senhor continuem sobre a sua vida.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém.